Aí, quando eu for introduzir, normalmente, o que eu começo falando é this is, ok? Vou escrever aqui pra vocês. Carol vai me ajudando escrevendo aí também, por favor. Acho que, na verdade, eu escrever talvez não dê certo, porque acho que ele vai ficar o contrário. Então, eu começo falando this is, alright? Falem comigo aí. This is, que significa esta é. Então, por exemplo, vamos fingir que eu tenho uma foto aqui e falo this is, este é, ok? For example, this is João, this is José, this is, e assim por diante. Eu consigo ir introduzindo e colocando ali o nome da pessoa também. Então, for example, this is Camila. She is my friend. Essa é a Camila, ela é a minha amiga. This is. E aí, uma outra coisa importante que a gente viu lá no livro do YEP 1, Unit 1, é o Mr. Então, ai, como eu queria... Quem tiver aí vai me ajudando, por favor, vai escrever. Por favor, a teacher Carol. Mr., né? Mr. eu vou escrever MR. Mr. normalmente eu uso para falar, é a tradução de senhor, né? E aí eu sempre vou usar Mr. quando eu sei o nome da pessoa, ou sobrenome, quando ela é uma pessoa conhecida por mim. Então, for example, this is Mr. José. Eu conheço ele. Or this is Mr. Eu também posso falar sobrenome. This is Mr. Vidal, né? This is Mr. Oliveira. E aí eu uso a palavra Mr. Então, repitam comigo, por favor. Mr. Opa. Virei sem querer. Virei de novo. This is Mario. This is Mr. Mario, for example. Or this is Mr. E assim por diante. Ok? Então, quando eu me refiro a um homem no qual eu conheço o nome, o sobrenome dele, ou mesmo a profissão dele, eu poderia falar, por exemplo... this is Mr. José, he is the mayor, né? Porque eu conheço ele é o prefeito da cidade, he is the mayor of the city. Então, sempre quando eu for falar sobre alguém conhecido, eu uso Mr., ok? Uma outra, aí quando for mulher, na mulher já fica algumas coisas diferentes uma da outra. A mulher, uma senhora casada, eu, Camila, por exemplo... O nome do meu marido, sobrenome dele, Vidal, né? Então, eu peguei o nome dele. E aí, eu posso falar, por exemplo, this is Miss Vidal. Então, o meu sobrenome, ele também é conhecido. Eu sou uma senhora, então eu sou uma senhora casada. Então, eu posso dizer this is Miss Vidal, this is Miss Camila. E aí, eu também vou me introduzir. Alguém me introduz, né? Dessa maneira. Então, Miss, que eu escrevo MRS. Carol escreveu lá, Miss Vidal, Miss Camila, Miss Joaquina e assim por diante. E aí, quando a gente fala em relação a uma menina, uma senhora, mas ela não é casada, aí eu vou escrever M-I-S-S e eu falo Miss. Miss. Ok? Então, casada, Miss. Solteira, Miss. E a escrita também acaba sendo diferente. Então, MRS é porque ela é uma pessoa casada. E MISS, ela é uma pessoa solteira. Ok? E aí, eu também tenho uma terceira forma de falar sobre alguém que eu conheço, um nome conhecido. E aí, eu também falo Miss, né? Miss. E aí, só que eu só escrevo, o diminutivo é MS. Porque nesse caso é sobre uma pessoa conhecida, mas eu não quero dizer se ela é casada ou não. Uma mulher que eu não quero dizer se ela é casada ou não. Então, quando eu não quiser dar qualquer tipo de informação em relação ao status dessa pessoa, eu só vou escrever MS Camila, por exemplo. E aí a gente não vai saber se essa pessoa é casada, se essa pessoa é solteira, afinal de contas, o que ela é. Ok? Então... Resumindo, Mr., Mrs., Miss, Miss, e eu também tenho, a possibilidade de usar professor, por exemplo, um professor.
Então, this is my professor. Professor de faculdade, tá? Um professor de coisas gerais é teacher. Mas quando ele já tem mestrado, doutorado, tal, um professor com título de faculdade e doutorado, então ele é um professor, ele não é somente um teacher. E aí o diminutivo dele é conforme a Carol escreveu ali, professor, ok? E eu vou falar professor, ok? Então, Mr., Mrs., Miss, Miss, Professor. E aí, quando eu quiser falar sobre alguém que eu não conheço o nome, então quero falar sobre um senhor ou uma senhora, uma pessoa, e eu não conheço o nome, mas quero falar com ela de uma maneira educada, eu vou falar sir para homem. Então, por exemplo, this is sir, eu não conheço, tá? Ou se eu falo direto para a pessoa, ao invés de eu falar Mr. Fulano, give me your notebook, eu posso falar sir, porque eu não conheço aquela pessoa. E aí, quando eu não conheço o nome da pessoa, eu posso me referir a ela como sir. Já vou falar da dúvida da Tânia, tá? E aí, uma senhora, eu vou falar, se escreve M-A-D-A-M, mas se pronuncia man, ok? Eu não, normalmente quando for ler, a gente vai imaginar que vai se pronunciar madam, de madame, mas não é assim que se pronuncia, o correto é man, ok? E aí é quando eu me refiro a uma mulher ou uma senhora, mas eu não sei o nome dela, alright? Em relação à viúva, quando eu for me referir a uma pessoa que é viúva, eu posso chamá-la de widow, né? Ela é uma viúva, ela é uma widow. Mas em relação ao título que vai ser usado, se vai ser Mrs., Miss, Miss, enfim, vai depender muito daquilo que a própria pessoa prefere, né? Se ela prefere ainda ser chamada como se fosse com o nome de casado, então se ela não tirou o nome dela anterior e tudo mais, e ela quer manter aquilo, tanto divorciada ou viúva, né? Ela quer manter o nome dela de casado, aí eu posso chamá-la de Mrs., normalmente, M-R-S, ok? Agora, se essa pessoa prefere não ser reconhecida pelo título, status dela, né, e tudo mais, eu também posso simplesmente falar o Miss, que daí é MS, que é quando a gente não dá nenhum tipo de informação se é casado, se é solteiro e tudo mais. Então depende muito daquilo que a própria pessoa preferir, ok? E aí, quando eu quiser confirmar, então a pessoa, eu tô vendo alguém ali e tal, e eu quero confirmar se essa pessoa é quem eu imagino que ela seja. Então to confirm people's identity. To confirm people's identity, a gente pode chegar na pessoa e falar, excuse me, are you Você, que eu tô falando, com licença, você é fulano de tal, né? Então eu chego na pessoa e falo, excuse me, are you Mr. Vidal? Or, are you Miss Vidal? Excuse me, are you Sir... are you... Enfim. E aí eu quero confirmar aquela situação da pessoa e tudo mais. E você é o fulano? E a resposta para isso? Excuse me, are you A resposta pode ser yes, that's me. A resposta pode ser yes, I am. Sim, eu sou. Or yes, that's me. Sim, sou eu. Yes, I am. I'm afraid I'm not. O I'm afraid significa eu receio, tenho receio, estou com medo. Mas quando eu uso essa frase I'm afraid I'm not, eu estou usando ela mais no sentido de educação e não porque eu tenho medo. Eu não tô querendo dizer pra pessoa assim, olha, eu tenho medo que eu não seja, ou eu receio que eu não seja. Não, eu só tô sendo educada de tipo, olha, acho que eu não sou essa pessoa, né? Então, se alguém vira pra mim, por exemplo, e fala assim, excuse me, are you Miss Maria das Graças? E aí eu vou falar, I'm afraid I'm not. Desculpa, mas receio que não seja eu. Ok? E uma outra forma de dizer, bem simples, no, I'm not. Excuse me, are you Bianca? No, I'm not. I am Camila. E assim por diante. Então, to confirm people's identity,
Excuse me, are you ta 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 ta? Yes, I am. Or yes, that's me. Or no, I'm afraid I'm not. Or no, I'm not. Ok? Uma outra maneira agora, pra gente, quando a gente estiver conhecendo alguém. E aí a pessoa fala, excuse me, are you fulano de tal? Aí eu falo, I'm sorry. Do tipo, quando eu quiser pedir desculpa pra alguém, né? I'm sorry, but I'm not. Né? E aí eu também consigo avisar a pessoa sobre as coisas e tudo mais. Então fica assim, ó. Quando eu quiser apologize and accept apology. Então, para pedir desculpas e aceitar as desculpas, eu posso dizer I'm sorry. E aí, para aceitar as desculpas, a pessoa vai me dizer no problem. Ok? So, for example, esbarrei em alguém e eu falo, I'm sorry. Aí a pessoa vira pra mim e fala, no problem. Or, it's okay. Don't worry. Ok? Então, eu poderia usar essas palavras para aceitar a desculpa de alguém. E aí, agora, eu vou para uma outra parte que a gente está vendo lá na Unit 1, para a gente falar um pouquinho sobre professions. Então, vamos falar sobre as profissões. Eu vou falando as profissões e vou falando a tradução dela e vou tentar explicar cada uma delas, para a gente poder entender um pouquinho. Agora a gente vai falar sobre occupations and professions, ok? So we have many professions. Engineer, engenheiro. Então falem comigo, engineer. Uma outra profession, hairdresser, 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 cabeleireiro, for example, em Birigui, a very good hairdresser, Sônia Pires. Em Araçatuba, very good hairdresser, Carlos e Cleusa. Ok? So, engineer, hairdresser, cleaner, a pessoa da limpeza, cleaner. Então, é a pessoa que lida com toda a parte da limpeza de casa, de um comércio, de uma companhia, de uma empresa, enfim. Cleaner. Business person, que é uma pessoa, uma pessoa de negócios, então ele tem uma empresa e trabalha, ou às vezes pode ser que ele trabalhe autônomo, dependendo de como for. Então, como a gente fala business person é porque eu não estou dizendo nem se é um homem ou se é uma mulher. Ele é uma pessoa de negócio. Se eu quiser falar homem, businessman. Se eu quiser falar mulher, businesswoman. Mas se eu quiser falar no geral, é business person, ok? Social media analyst, que é analista de redes sociais, social media analyst. Cab driver, cab, taxi is the same, cab, taxi, Uber. Driver is the person that is driving the car, so cab driver, Uber driver, taxi driver, que é o motorista, e ele pode ser vários tipos de motorista. Teacher, me, teacher Camila, I teach English, so I'm a teacher. Professor, que daí normalmente já é que tem doutorado, então tem um cargo, tem na verdade um título mais alto de professor, né? Salesperson é a pessoa que lida com vendas, salesperson. E aí eu tenho salesperson e eu também tenho saleswoman e também posso ter salesman. Então salesperson é no geral, é o vendedor e eu não sei se é um homem ou uma mulher. Saleswoman, a mulher. Salesman, o homem. Ok? So salesperson, saleswoman, salesman. Dentist, a pessoa que lida com os nossos dentes. Dentist. Chef, because he cooks, he's a cook. Então eu posso falar cook or chef, que é o chefe de cozinha, né? Também hoje em dia é uma profissão que está ficando cada dia mais conhecida, chef. Accountant, que é o contador, accountant. Nurse, que nós estamos aí, somos muito gratos por todo o trabalho feito das nurses,
né, que são as enfermeiras, nurse, como também doctor, que são os médicos, então doctor and nurse. Receptionist, receptionist é a recepcionista de alguma empresa ou loja, receptionist. Flight attendant, flight attendant significa a pessoa que tá aeromoça, ou eu não sei se tem de homem, enfim. Aeromoça, flight attendant. Hello, Fernando. Flight attendant. Uma outra. E aí também temos lawyer. Lawyer, a Camila, for example, I am a teacher and I am a lawyer. Eu também sou advogada, lawyer. Ok? A pessoa que mexe com law, leis, lawyer, advogado. Alright? E game designer, então game, né? Que videogame, enfim. Designer é a pessoa que faz toda a programação do game, ele é o que desenha o game, então game designer. E aí temos várias outras profissões, eu trouxe algumas não tão conhecidas e outras um pouco mais conhecidas, né, que a gente já conhece, então eu vou repetindo uma por uma. E eu quero que conforme eu for falando, eu vou dar um tempinho para você falar comigo, ok? So let's go. Engineer, teacher, salesperson. Isso, Gabriel. Lawley. Salesperson, dentist, nurse, chef, accountant, receptionist, flight attendant, game designer, cab driver, business person, hairdresser, cleaner, social media analyst, and lawyer, doctor, professor. Ok? Alguma dúvida de vocês aí? Quem for os meus alunos e que estiverem presentes, por favor, faz um joinha aí igual a Aline fez, pra gente saber quem que tá aqui conosco. Quem não é meu aluno, também oi. São todos muito bem-vindos. Quanto mais pessoas aqui pra gente, mais legal. Então, o Fernando. Então, agora a gente viu aí em relação às professions, alright? E quando eu quiser perguntar em relação à profession das pessoas, né? Então, eu quero perguntar, qual é a sua profissão? O que você faz? A pergunta que eu faço é, what do you do? Então, repetem comigo, por favor. What do you do? O que você faz? Qual é a sua profissão? What do you do? Alright? E aí a resposta vai ser I am... Gabriel Cerezini é nosso aluno. Pode pôr lá, Gabriel. Pode pôr o joinha. Você é nosso aluno, sim. Então, coloca lá. I am a or I am an. Que significa sou tal. For example, Camila. What do you do? I am a teacher and I am a lawyer. Alright? É muito importante que a gente coloque na nossa cabeça que no inglês esse I am a or I am an é fundamental. A e o an. Eu não posso falar assim, ó. I am teacher. Eu sou professora. I am teacher. No. No. I can't. Eu tenho que falar I am a teacher. Se eu for um engenheiro, engineer, I am an engineer. E aí, recapitulando, todas as vezes que a minha próxima palavra depois do a e do an for uma vogal, então, por exemplo, engineer começa com e, o som de e, engineer, eu vou usar I am an engineer, o a e o n. E todas as vezes que a minha próxima palavra for uma consoante, for example, teacher or lawyer, aí eu uso a. I am a teacher, I am a lawyer, I am a game designer. O que eu não posso fazer é não usar nenhum e nenhum outro, eu tenho que usar. De acordo com vogal ou consoante, ela precisa estar presente ali, ok?
Então, what do you do? I am a nurse. What do you do? I am an architect. I am an architect. What do you do? I am a dentist. What about you? What do you do? I am a doctor. Ó, receptionist começa com R, então é A. Isso mesmo, Aline. I'm a receptionist. Ok? Então isso daí sempre vai ser muito importante. Ok, Camila, então eu também tenho uma outra pergunta. Eu posso perguntar, por exemplo, what's your profession? Então, what do you do? Or, what's your profession? A mesma coisa. E aí a resposta vai ser a mesma. I am a or I am an. So, what do you do? What's your profession? I am a web designer. I am a social media analyst. Ok? E dessa maneira eu consigo perguntar em relação à profissão de alguém. Uma outra coisa que a gente também pode perguntar em relação à occupation, profession das pessoas é places of work, lugar em que você trabalha, places of work. Places of work, eu posso perguntar where are you working? E aí, no final da nossa live eu vou fazer uma recapitulação de gramática do que a gente andou aprendendo e vendo. Então, vou falar com vocês simple present, verb to be e simple past, ok? Então, hoje, fiquem até o final, porque eu vou explicar cada um deles novamente, vai ser bem legal. Então, fiquem aqui comigo. Mas, então, quando eu estiver perguntando para a pessoa no momento, então, where are you working? É porque é agora. Where are you working now? Where are you working? Aí você vai me responder. I am working, ing, at, ta. So, for example, Camila, where are you working? I am working at IASG. But now, I'm also working at home. Eu tô na minha casa. Então, tô trabalhando na minha casa. Então, quando eu pergunto where are you working, eu posso estar dando sentido tanto de where de negócio, qual é a sua empresa, como também do lugar em que você está. Então, where are you working? I am working at a company. Or I'm working at Pão de Açúcar, for example. Digamos que eu trabalhe no Pão de Açúcar. At Pão de Açúcar. Where are you working? I'm working at home. Or I'm working at a school. Eu, por exemplo, I'm working at a school. Numa escola. Ok? Então, where are you working? E eu também posso pegar essa pergunta, que é verb to be, where are you working, que diz respeito a agora, e eu transformo ela no simple present, para perguntar a sua rotina, onde você trabalha normalmente e não aonde você está trabalhando agora, ok? So, where do you work? Simple present, do. Where do you work? E aí a pessoa vai me responder, for example, I work at IASG. Então, aonde você trabalha sempre? Aonde você trabalha? Eu trabalho no IASG. Onde você está trabalhando agora? Então, ó. Where do you work? I work at IASG. Where are you working now? I'm working at home. Na minha casa. Ok? Can you understand? Do you have any question about it? Se tiverem, pode me responder ali. Outras respostas me perguntar, né? Se vocês tiverem questions, escrevam ela aí pra mim, por favor. Outras respostas de quando me perguntam where do you work, eu posso falar, por exemplo, o nome da rua que eu trabalho, eu posso falar o meu endereço completo que eu trabalho, eu posso falar a cidade e a vizinhança que eu trabalho, tá? E aí, como é que eu divido isso recapitulando as prepositions que a gente viu na semana passada? Eita. Recapitulando, então, as prepositions que a gente viu na semana passada. I work on São Francisco Avenue. On São Francisco Avenue. Nome de rua, de avenida, on. Endereço completo. I work at 131 São Francisco Avenue. Então, se for o endereço completo, é at. Ok? Se for só o nome de rua, on. Endereço completo, at, primeiro número, depois a rua e depois se é rua ou avenida. Então,
Então, I work at 131 São Francisco Avenue. Or, I work in Birigui. I work in Araçatuba. I work in Nova York. Or, I work in Paineiras. Se eu quiser falar a vizinhança, o nome do bairro. E aí eu também uso in. Então, on, street. At, complete address. In, city and neighborhood. Ok? E uma outra pergunta que eu posso fazer em relação ao trabalho é where is it? Onde é? Where is it? It's, e aí eu dou o endereço completo. Então, vamos do zero. Camila, where are you working now? I am working at home. And where do you work? I work at Yazigi. Ok? I work at Yazigi. And where is it? Where is it? It's on São Francisco Avenue. Or it's at 131 São Francisco Avenue. Ok? Do you understand? Acho que o Gabriel fez uma pergunta. Tem alguma diferença entre eu trabalho e eu estudo? Não tem diferença. É a mesma coisa. Ok, Gabriel? Então, por um exemplo. Where do you study? I study at São Judas. Or I study at Colégio das Irmãs. Ok? E aí, se eu te pergunto, where is it? It's on. Por exemplo, o Colégio das Irmãs. Eu não vou saber o endereço. Eu não lembro o nome daquela rua. Ribeiro de Barros? Não. Enfim, vou inventar, tá? Where do you study? I study at Zeta. Where is it? It's on 9 de Julho Avenue. 9 de Julho Avenue. Ok? Or it's at... Vou inventar. 71 9 de Julho Avenue. 9 de Julho, por ser nome de cidade, não precisa ser traduzido. Se eu falo July 9, eu até posso, mas fica estranho, tá? Mas é a mesma coisa. Não faz diferente. Sempre nesse caso uso os on. Qual caso, Isa? Qual dos casos? O on, ele só vai ser usado quando você está se referindo a somente nome de rua, ok? Se for o endereço completo, é at. Se for cidade ou bairro, é in. Ok? Tem mais alguma dúvida? Caso não tenham, a gente continua. Ah lá, a Carol tá escrevendo lá. E aí, pra gente continuar, eu quero que agora a gente faça o que eu falei que nós faríamos mais pro final da nossa live, que é a revisão de vários... revisão de gramática. Mas antes de eu ir para a nossa revisão, eu quero perguntar para vocês, ok? Então, vocês vão responder lá para mim e eu vou corrigindo as respostas. So, tell me, what do you do? What do you do? País, assim como cidade, Gabriel, é in. País, estado, cidade, tudo in, ok? Então, I work in Brazil, for example. Sempre in. Alright? So, where do you work or study? Where do you work? Me dê complete sentences. Escreva lá pra mim. I work, or I study, Where do you work? Então, duas perguntas que eu já fiz, ó. What do you do? Começando me respondendo. Se você é um aluno, por exemplo, você vai me responder I'm a student. What do you do? I'm a student. Se você trabalha, você vai falar qual é a sua profession. And where do you work? Responde lá pra mim, por favor. A Glória, a Aline, a Duda, Isa, Tadeu, Marcos, Tony, Gabriel, a Joyce, Rafael, Maísa, o Newton, o Pedro e o Fernando. I am a student. Student. S-T-U-D-E-N-T.
A pergunta que eu fiz, Maísa, ó, what do you do? O que você faz? What do you do? What's your profession? A Jill deu um exemplo. I am an English teacher and I work at IASG. I am a student. I am a student. Ok? A student. Very good. I am a teacher. Very good, Maísa. Cadê todos os outros? E aí a segunda pergunta. Where do you work? I work at, I work on, or I work in. Okay? I'm a student. Very good. And where do you study? Para quem tá me respondendo aí, I'm a student. Where do you study? I am a student and I don't work. Okay. A student, not an student. Very good, dude. I am a student. Ó, Pedro, não pode esquecer do a. Ok? I am a student. Ó, vamos lá. Agora, where do you work? Se você quiser me responder que você está trabalhando, Maísa, I am working. Aí o work tem que ter o ing também. I am working at school, mas qual school? Aí você me fala o nome. Porque eu quis saber aonde, né? Você pode me falar o nome, se quiser. Alright? Agora, se você não quiser o ing, então I work at school. Or I work at school, Regina School, for example. Com calor. Ok. Agora nós vamos então para nossa continuação. E agora eu vou trazer um resuminho em relação à gramática. Alright? Primeira parte do resumo que eu quero que a gente veja é o simple present. Simple present, eu vou me tirar daqui e eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador. Vou virar a câmera para todo mundo poder ver comigo aí. Eu vou virar o meu computador, meu celular, tá, gente? Acho que vai ser... Não sei se é melhor, não. Vou deixar ele assim mesmo. Então, todo mundo consegue acompanhar aí comigo. I work at school, isso mesmo. I am studying at SESI School, very good, está certo. I am work home office. Ó, Fernando, I am working home office. I'm working home office, ok? Or I work home office. Vocês estão, a maioria de vocês está confundindo o erro do que eu vou explicar agora. Então vamos lá, para que vocês consigam me entender bem aqui de uma maneira mais clara, porque daí vocês conseguem ver. Então aqui, ó, eu tenho, quando eu for usar, eu primeiro aqui a gente tá vendo, peraí, deixa eu só ver uma parte. Tá. Então, na nossa última live, nós vimos o presente, simple present, na sua forma positiva. Hoje eu vou só dar uma revisadinha em relação à forma positiva, mas eu vou explicar aqui para vocês. Então, eu tenho sempre primeiro o sujeito na minha frase, tá? Então, eu tenho aqui o sujeito. Se o meu sujeito for I, you, we e they, o meu negativo fica do not or don't. Se o meu sujeito for he, she, it, o meu negativo fica does not or doesn't. Ok? Então, eu tenho o sujeito, for example, I. Depois eu tenho don't. E depois eu tenho o verbo. Por exemplo, eu não trabalho. Eu pergunto pra você, where do you work? Aí você vai me responder, I don't work. I, sujeito, don't work. Eu não trabalho mais. Depois eu complemento, I don't work anymore. Ok? Se for ele, where does he work? He doesn't work anymore. Ele não trabalha mais.
Ok? Então, por um exemplo, eu também posso fazer para você uma pergunta assim, ó. Ou você quer me dizer algo como: eu não gosto de assistir TV. Eu, I, não, don't. Gosto, like. Watch, to watch TV. I don't like to watch TV. Como eu tenho dois verbos, o meu complemento ele é de um outro verbo, eu fico com o to aqui. Ok? Eu vou voltar aqui para mim para responder as dúvidas de vocês. Vamos lá. Vocês estão me perguntando aí. O Gabriel perguntou, como diria, peraí, Maísa, vai ficar salvo a live, então depois você sim consegue assistir. Se você conseguir voltar para assistir ainda agora, já, seria bom, mas depois você consegue voltar, tá bom? Vai estar ali na minha live e também eu vou postar depois no YouTube. Se tudo der certo, vai estar no YouTube. Gabriel, como eu diria a minha série, por exemplo, eu sou do 8º ano. 8th grade. 8th grade. Ok? Eu posso depois dar uma dúvida. Como não está muito dentro daqui, eu não vou me estender, mas depois eu posso te ensinar isso de uma maneira mais específica. Alright? Mas 8ª série, 8th grade. Então vamos lá. Voltando. Se for positivo, Camila, a diferença é que eu não coloco o do e o doesn't. Ok? Então, por exemplo, eu trabalho. I work. Eu trabalho. Vamos pegar uma resposta aí de vocês, ó. Por um exemplo, a Aline escreveu I am study at FATEB, mas ela tá usando, aí ela tem duas maneiras de usar. Se for o simple present positivo, vai ser I study, não tem negativo. I study at FATEB. Não tem o am. O am, ela vai aparecer se ela quiser falar de verb to be, que vai ser assim, ó. Aí, peraí. Aí eu tenho o am, ó. I am. Só que se eu coloco o I e o am, o meu verbo depois tem que estar no ing. I am studying. Deu para entender aqui a diferença de um para o outro e tudo mais? Então isso daqui é muito importante para a gente não errar, ok? Senão depois eu acabo me perdendo aqui em relação à resposta. Então fica I listen to music. Negativo. Ela não escuta música. She doesn't listen to music. Eles não comem feijão. They don't eat beans. E assim por diante. Então aqui nós vimos em relação ao simple present negative form. Alright? E aí, uma outra coisa que eu queria que a gente também visse hoje é quando eu faço perguntas, mas aí a minha pergunta aqui, que eu quero que a gente pense, é o W8 question. Deixa eu pôr meu celular para carregar, porque eu não sei como ele tá. Então, é o W8 question. W8 question são perguntas em que eu começo com what, who, when, que é quando eu quero perguntar quando, onde, por quê e assim por diante. Então, existem várias W8 questions, que é o que tem aqui, ó, W8 questions. Eu posso falar why, when, where, how e assim por diante. Ok? Então, W8 questions. Aí, quando eu for fazer esse tipo de pergunta, W8 questions, eu tenho ali auxiliary verb, eu tenho o meu verbo auxiliar, por eu estar perguntando no presente. O meu auxiliary verb tem que ser do, ok? Depois eu tenho o sujeito e depois eu tenho um complement. Então, eu ficaria assim, ó. What, Carol, escreve lá pra mim, por favor. What do you do? O que você faz? Para que isso seja uma pergunta, para eu ter aqui um ponto de interrogação, aqui eu preciso ter o do, ok? Então, what do you do? Aí eu fiz uma W8 question. Camila, e se eu quiser fazer pergunta sem W8? Vai ser a mesma coisa, mas eu tiro isso aqui. Então, por exemplo, você escuta música? Do you listen to music?
Vamos ver lá a pergunta de vocês. A Joyce. I am a fashion consultant at C&A Store. Perfeito, Joyce. É exatamente isso. Você fez certinho. Tá perfeito. Ok? Vamos para o próximo. Aí uma revisão do verbo to be. O verbo to be aqui, então a gente tem que entender que nós temos todos os sujeitos, pronomes, né? Aqui, o pronome. E cada verbo que acompanha o seu pronome respectivo, tá? Então aqui fica assim, ó. I am. Eu estou feliz. I am happy. Se eu quiser perguntar por um exemplo, perguntar não, dizer, eu estou estudando. I am, aí eu falo, studying. Estou estudando, studying. Então é muito importante que se eu for usar o verbo to be, aí eu tenho que entender que o meu verbo aqui tá no ing, ok? Então assim, ó, você está aqui. You are here. Agora, se eu quiser perguntar, você está entendendo? Vamos para a parte da pergunta. Are you understanding? E aí o meu verbo vai para o ing, ok? Gabriel, por que do duas vezes? Porque o do, um deles é verbo e o outro é o verbo auxiliar. Deixa eu voltar lá para vocês verem melhor. Peraí. Não tem aqui. Peraí, gente. Eu achei que eu tivesse escrito, mas eu não escrevi. Um dos dos significa... Deixa eu voltar aqui pra mim, peraí. Que daí eu vou explicar essa pergunta melhor. Um dos significa o meu verbo auxiliar, que é o do presente, auxiliary verb. E o outro é o verbo mesmo fazer. Né? Então, é o que você faz. What do you do? Por isso que daí eu acabo tendo dois do's nessa pergunta. Porque o do, ele tem como se fosse ali duas traduções. Uma coisa é diferente da outra. Entendeu? Então, sempre vai ser dessa maneira. Se eu uso o simple present, a minha frase vai ser montada por sujeito, verbo, complemento, se for no presente. Se for positivo. Se for negativo, sujeito, don't ou doesn't, o verbo que fica daí no presente e o complemento. E se for pergunta, eu mudo a ordem. Primeiro eu tenho o verbo auxiliar do, depois eu tenho o sujeito, depois eu tenho o verbo no base form e aí eu tenho o complement. What do you do, for example? Or do you work at home, for example? E o verbo to be? Verbo to be é para falar do que está acontecendo no momento. Are you... Deixa eu mostrar para vocês aqui as explicações que eu fiz sobre o verbo to be. Então, o verbo to be no presente positivo vai ficar assim. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E no negative, I'm not, you're not, or aren't, pode ser... Posso tanto falar you are not quanto you aren't. He is not or isn't. She is not or isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Tá? Então esse aqui é no negativo. Então você não está estudando. You aren't studying. Eles não estão nos escutando. They aren't listening, verbo sempre no ing. Isso é extremamente importante de ser visto. Então, esse fica no negativo. E na interrogative, uma pergunta com o verbo to be. Eu só vou mudar o sujeito e o verbo de lugar. Então, primeiro eu uso o verbo to be e depois eu coloco o sujeito. Então, por exemplo, eu estou feliz? Am I happy? For example. Eu posso perguntar para a pessoa. A pessoa vira pra mim e fala alguma coisa, eu falo assim, eu tô feliz? Am I happy? Ou você está feliz? Are you happy? Ou você está escutando? Are you listening? Verbo to be, ing. Are you listening? E aí eu consigo usar ali o verbo to be. Alguma dúvida até aqui?
Do you have any questions so far? Bom, eu não sei quanto de tempo eu ainda tenho, mas eu vou continuar, ok? Agora a gente vai falar sobre o passado. Então eu expliquei para vocês toda a gramática do presente e agora eu quero explicar para vocês a gramática sobre o passado, ok? O passado aí eu também vou ter duas formas de gramática e de falar. Eu posso falar o passado simples, eu estudei, ou o passado no verbo to be, eu estava estudando, ou eu era feliz, ou nós estávamos conversando, ou nós conversamos, passado simples, nós conversamos. Verbo to be, nós estávamos conversando. Então eu consigo usar dessas duas maneiras, ok? Aqui, primeira parte que eu trouxe para vocês, a primeira parte que eu trouxe aqui para vocês, então, é o simple past. Então vamos lá para as montagens de frase. Affirmative. Primeiro eu tenho o subject, depois eu tenho o verbo no passado, past verb, o complement e o time reference. Então, for example, she worked very much yesterday. Ela trabalhou muito ontem. Sujeito, ela. Verbo no passado, worked. Complemento, muito. Quando? Ontem. She worked very much yesterday. Um outro exemplo. They ate all the food last year. Eles comeram toda a comida no ano passado. They ate all the food last year. E assim eu faço uma frase com o simple past. Eles comeram toda a comida no ano passado. Quando for negative, a única coisa que eu vou acrescentar vai ser o didn't ou did not. Didn't or did not, ok? So, aqui o diferente do presente é que independentemente do pronome usado, I, you, he, she, it, é sempre didn't, é muito mais fácil. Então assim, eles não conversaram comigo. They didn't, o verbo aqui fica no presente, na base form. They didn't talk to me quando? Last week. Eles não conversaram comigo semana passada. They didn't talk to me last week. Ok? So, they didn't talk to me last week. O Gabriel fez um exemplo. She worked very hard yesterday. Tá perfeito, Gabriel. Tá correto sim. Eu posso falar very much or very hard. Both are correct. Ok? E assim eu fico no negative. E quando for interrogative, uma pergunta no passado simples. Começo com o auxiliary verb did. Vou para o sujeito. Então, did she, for example, ela, go to school last month. Ela foi para a escola mês passado. Did she go to school last month? É muito importante que primeiro eu comece com o meu auxiliary verb did. Ela fez o que você pediu? Ou vou mudar de sujeito. Eles fizeram o que você pediu? Did they do what you asked yesterday? O que você pediu ontem? Did they do what you asked yesterday? E assim eu faço a minha frase no afirmativo, negativo ou interrogativo do simple past. Ok? Alguma dúvida em relação a essa parte? Vou trazer os exemplos aqui para vocês, Eita. Então, olha os examples. What did you do yesterday? I worked all day. I studied. I watched TV. I went
to the movies. Ok? E aí a gente pode usar, por exemplo, primeiro eu fiz isso, isso e aquilo. First I woke up. Depois, then I took a shower. Depois, after I had breakfast. Finalmente, finally I started working. Então, o que você fez ontem? What did you do yesterday? First I woke up. Then I took a shower. After I had breakfast, finally I started working. Tá vendo que eu tenho o sujeito e o verbo no passado, porque ele tá no presente. Quando for pergunta, eu tenho o auxiliary verb, o pronoun subject, o verbo no base form e o time reference. Ok? Então aqui, ó. Did you, por um exemplo. Você gostou? Did you like it? E aí você pode me responder yes, I did, short answer. Yes, I did. Or no, I didn't. Did you study? Você estudou? Yes, I did. Or no, I didn't. Normalmente o que eu não faço, eu não posso responder assim, ó. Se alguém me pergunta, Camila, did you study? Você estudou? Eu não vou responder, ó. Yes, I study. Não. Yes, I did. No, I didn't. Ok? Que susto. Eu vi I studied. Aqui tá certo. Você viu porque tá certo, tá? Studied. O study, quando ele não tá no passado, ele tem um Y. Mas quando ele é o passado, é dessa maneira que a gente escreve. I studied. Ok? Então tá certo, Gabriel. Não é Y-E-D. É I-E-D. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque a gente não tá com tempo, mas eu posso trazer isso numa próxima live para vocês. How did you like it? Quanto você gostou? Você gostou? How did you like it? Yes, I liked a lot. Or how did you like it? I didn't like. E aí eu também posso explicar desta maneira. Alright? Quando eu for... Não, por causa do... Não entendi. Ah, died? Não entendi. Dead. Eu não entendi, mas tudo bem. O passado. Gente, se vocês tiverem dúvida, pelo amor de Deus, eu não quero ficar... Ah, dead. Ah, died, né? Eu não quero ficar falando aqui sozinha. Então, por favor, as dúvidas precisam ser enviadas. Ok? Agora, pra gente finalizar a parte do passado, eu quero que a gente veja aqui o passado quando for verb to be. Então, ó. Quando eu uso o verb to be, antes era I am, you are, he, she, it, is. Então, agora mudamos, porque estamos falando do past form of verb to be. Ok? So, this is past. So, I was, you were. O mais fácil é que o verb to be agora ele só vai ter dois tipos. Então, se for I, he, she, it was. You, we, you, they were. Dois yous, porque um é o plural e o outro é o singular. Então, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Esse vai ser o presente... Perdão, o passado do positivo affirmative verb to be. Eu estava falando. I was speaking. Nós estávamos comendo. We were eating. Ok? E o negative? Eu só vou acrescentar o not. Ou o diminutivo é wasn't e weren't. I was not. Or I wasn't. You were not. Or you weren't. E assim por diante. They were not or they weren't. Ok? Então, eles não estavam entendendo. They weren't understanding. Lembrando, gente, ó, verb to be, o meu verbo após ele sempre estará com ing. Vou escrever grande aqui para ninguém esquecer, ó. ing. Sempre ele vai estar com ing. Então, ó, vamos lá. Ó as minhas gambiarras, mas tá bom.
We weren't understanding. Eu só tenho 2 minutinhos. Gente, eu só tenho 2 minutos. Eu vou acabar essa live e vou começar uma outra, porque eu tenho que terminar com vocês e passar uma tarefa bem legal, tá? Então eu vou acabar essa, mas voltem aqui que eu já vou dar continuidade, ok? Dúvida, por favor, me perguntem. E a gente vai dar continuidade, ok? Agora nós falaremos sobre o interrogative form of verb to be. Então agora a gente vai para o interrogativo. O interrogativo é a mesma coisa que no presente, eu só vou mudar a ordem. Então eu era, was I? Eu era feliz? Was I happy? Eu estava estudando? Was I studying? Oi, Rafael, nós mandaremos, tá? Eu vou mandar todo esse conteúdo para vocês. E tudo que eu tô falando aqui vai ser postado também no YouTube, para tirar as dúvidas de vocês. O Gabriel acho que não voltou ainda, né? Tem bastante gente que ainda não voltou, mas tá bom. Eu vou mandar, pode deixar. Então, was she... ela estava malhando? Was she working out? Ela estava malhando ontem? Was she working out yesterday? Reparem a diferença, ó. Was she working out? Eu pergunto, ela estava malhando ontem? É diferente se eu pergunto o simple past. Ela malhou? Did she work out? Então, did she work out yesterday? Ela malhou ontem? Vai ser diferente de was she working out yesterday? Ok? Então, isso daqui é o que eu mais quero que vocês prestem atenção. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, alguns exemplos para vocês. Vou voltar aqui para mim agora. E vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Hello, Gabriel. Deixa eu arrumar aqui para eu poder ter a minha mão livre. Então, vamos lá. Eu expliquei para vocês, então, toda a parte do presente, passado, futuro não, do passado e do presente, tanto o simple present como verb to be in the present, simple past, verb to be in the past, ok? Agora eu vou trazer para vocês algumas frases do passado para vocês entenderem como funciona. Então, olha só. Vamos falar sobre alguma coisa e a gente pode perguntar, for example. What is your best memory? Qual que é a sua melhor memória e o que você mais lembra que você ama? Então, what's your best memory? Alguma coisa do passado que aconteceu que você ama. What is your best memory? Ok? What is your best memory? Alright? E aí, eu posso perguntar, where were you? Aonde você estava? Então, falando sobre uma memória do passado. Where were you? Onde você estava? Então, por um exemplo, eu vou falar sobre mim. What is your best memory? My best memory was a trip. A trip I made. Uma viagem que eu fiz. Where were you? I was in Natal, Nordeste. Então, where were you? Onde você estava? I was in Natal, no Nordeste. So, my best memory was a trip I made and I was in Natal, Nordeste. Ok? Eu poderia falar também I was at the beach, que é algo comigo. Agora, se não fosse I was at home, I was at school, I was at the mall. A sua melhor memória, onde você estava? Eu estava no shopping, foi uma situação que aconteceu no shopping. I was at the mall, or I was at home, é onde você estava. E aí eu também posso perguntar, when was it? When significa quando. When was it? Então, a minha best memory. My best memory was my trip to Natal. It was in 1998, I think. 1998. 1998. Eu poderia falar
It was yesterday. It was 10 months ago. It was last year. Or 10 years ago. Há 10 anos atrás. Ok? Então, when was it? Quando aconteceu? It was last year. It was 10 years ago. It was in 2005. It was in 2005. Ó, o Gabriel. I was at Manaus. And I was... Ó, faltou o was do using, tá? I was using a tirolesa. Very nice. Very nice. My best memory is a trip. A Carol também nos disse qual foi a best memory dela, que foi uma trip. Então, a gente... to Natal, too. Ah, não, você tá falando a minha, né, Carol? Or sua. Vai falar que você também teve a mesma best trip like me. I was in Natal, it was in 2005. Eu não sei. Ok. Então, continuando. Peraí, deixa eu achar aqui. Continuando. A minha. Ok. O Gabriel, tirolesa, zipline. Ok? Zipline. So, I was using a zipline. Very nice. So, my best memory, I was in Natal. I was traveling with my family. Eu estava viajando com a minha família. I was traveling with my family. Ok? Where did it happen? Aonde que aconteceu? Where did it happen? It happened in Natal. O Gabriel, for example, it happened in Manaus. Where did it happen? Aonde que aconteceu? How old were you? Quantos anos você tinha? For example, me, Camila, when I went to Natal, I was, I think, 7, I don't know, 7 or 8 years old. Foi a long time ago, ok? E aí as pessoas podem me perguntar, how did you feel? I was happy, I was having fun, I was nervous. Não, no meu caso não. Eu poderia falar I was sad, I was scared. Como você se sentiu? Então, how did you feel? Ok? E por último, what did you do there? O que você fez lá? What did you do there? So, for example, my best memory. I went to the beach. I played with my brother and my sister. I played soccer and volleyball. We also played cards and I danced. Tudo no passado. Worked, danced, played soccer, went to the beach. Tudo no passado. Ok? Agora eu quero que vocês me digam. So it's your turn now. You need to tell me 3 things that happened to you in your life. Então escrevam lá pra mim. 3 things. Eu vou falar das minhas 3 coisas that are nice for me. First thing. I lived in the USA. I started teaching English. I was a teacher for the first time. And I had a baby. 3 important things for me. I lived in the USA. I started working as a teacher. And I had a baby. And you? 3 important things that happened to you.